Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje é dia de falar de um tema importantíssimo, a teimosia. Eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tema em alguns vídeos passados e hoje decidi dedicar o assunto somente a isso, porque esse é um assunto que eu conheço bem. Eu venho particularmente de uma família bastante teimosa nas suas posições, nas suas ideias, nas suas convicções, nas suas crenças. Embora a minha família não seja uma família religiosa, de forma alguma, traz crenças arraigadas, antigas, já familiares, das suas comunidades, enfim, dos meios aonde viveram. E eu sei o mal hoje que isso pode causar para uma pessoa, porque somente a partir do meu despertar é que eu comecei a perceber as nuances da teimosia em mim. Somente quando eu me tornei uma pessoa meditativa, observadora, é que eu comecei a perceber que as pessoas com quem eu convivi praticamente toda a minha vida eram teimosas. O que é a teimosia? É uma atitude mental, acima de tudo, é uma postura mental que você assume diante da vida. Isso se manifesta às vezes de forma mais evidente em coisas comuns, como uma comida que você se recusa a comer de forma alguma. Os mais teimosos costumam dizer, figurativamente falando, não comi e não gostei, não provei e não gostei, não experimentei e não gostei. Essa é uma atitude comum da mente teimosa. E é curioso que na teoria da evolução das espécies descrita por Darwin, ele diz que as espécies que sobrevivem são as que mais rápido e melhor se adaptam. Ou seja, a evolução, num sentido bastante apropriado, significa mudança. Quem melhor se adapta às mudanças é quem evolui. E pode-se dizer também mais profundamente que viver em si mesmo é mudar. Viver não é se acomodar, viver não é congelar a mente nas suas posições, nos seus pontos de vista, enfim. E isso é interessante também, né? Como quando a gente começa a nos tornar meditativos, observadores, e a gente percebe bem essa questão do julgamento, né? Eu via determinadas atitudes na minha família, percebia, mas eu só comecei a entender e compreender essas atitudes quando eu comecei a buscar ver aonde eu manifestava essas atitudes em mim. Muito fácil apontar o dedo e dizer, né, fulano é teimoso. E eu? Por que eu enxergo essa teimosia? Se eu enxergo essa teimosia é porque ela está em mim. Tudo aquilo que eu vejo no outro é porque eu tenho em mim. A grande dificuldade é que, na maioria das vezes, a manifestação daquilo que eu trago em mim não é igual, não é exatamente da mesma forma que a outra pessoa. Então eu não me vejo dessa forma. Eu tive que buscar encontrar aonde é que eu era teimoso. Eu não era teimoso da mesma forma que os meus familiares. Eu não era teimoso nas minhas posições, mas eu era teimoso no meu vitimismo, na forma que eu enxergava a vida, no meu pessimismo, inclusive, na forma que eu enxergava a vida. Dessa forma eu era teimoso. E, infelizmente, esse é um dos maiores males, é um dos maiores pecados, vamos dizer assim, estabelecendo que pecado significa tudo aquilo que você faz contra você mesmo, é só isso. É o significado original da palavra, né? Errar o alvo. Quando você erra para si mesmo, em relação a si mesmo. É só isso que significa. Então é um grande pecado a teimosia. A teimosia é aquela vozinha que diz dentro de você, eu não preciso saber, eu já sei.
E é interessante que alguém sempre vai saber fazer algo melhor do que você. Natural isso. E isso se torna uma coisa tão habitual na pessoa que ela já nem percebe mais as informações do universo, as sincronicidades estão chegando diante dela para mostrar, as próprias dificuldades estão chegando diante dela para mostrar para ela que a postura dela está impedindo o seu crescimento, e ainda assim ela diz não. A pessoa com a postura, que possui a postura teimosa, ela não ouve, jamais. Outro dia me aconteceu uma coisa interessantíssima com alguém muito próximo a mim, aonde eu percebi, depois de tantos anos, né, aquilo, um gesto desses de postura, né, teimosa diante de eventos, diante das coisas que estão acontecendo no mundo e tal. E aquilo me incomodou profundamente, fazia muitos anos já que não me incomodava mais. Mas veio de uma pessoa muito próxima, muito querida, e acabou me incomodando por mais tempo do que eu gostaria. E é isso que acontece com a vida, volta e meia os assuntos retornam, aquilo que nos incomoda retorna, para que nós possamos medir em nós mesmos o nosso avanço, até mesmo para nós percebermos os resquícios ainda que existem dentro de nós mesmos daquela postura, daquela atitude que nós temos diante da vida. Então foi isso que aconteceu comigo. Aquilo me incomodou porque eu ainda tinha resquícios dentro de mim que precisavam ser trabalhados, e eu aceitei naturalmente que eles fossem limpos, curados dentro de mim. Não lutei contra eles, a teimosia de certa forma ainda está presente dentro de mim, talvez num grau bem menor, provavelmente num grau bem menor, porque para entendermos claramente, para vermos com clareza, entendermos, compreendermos com clareza como a vida é preciso desapegarmos de tudo. E toda vez que nós estivermos apegados com algo, nós não conseguiremos ver a verdade, porque a que nós nos apegamos? A pequenas crenças que nós não percebemos. Para observar, para perceber a verdade que nos cerca, não podemos estar apegados a nada. Não podemos estar apegados ao passado, não podemos estar apegados ao futuro, às projeções, enfim, não podemos estar apegados a nada que a mente tenha a oferecer. A nossa meta é a consciência, que está acima da mente. E por causa desse acontecimento, de dias atrás, eu decidi retornar esse assunto, porque é muito grave, é o que mais se vê. Posturas teimosas diante da vida, mesmo que nós não nos consideremos teimosos, mas de alguma forma, em algum nível, nós teimamos contra a vida. Nós nos apegamos às nossas crenças, aos nossos desejos, à nossa forma de ver a vida. E ao nos apegarmos, nos tornamos teimosos, não aceitamos, não ouvimos nada. Como eu ia dizendo, essa pessoa que me mostrou isso, né? Nessa discussão que aconteceu alguns dias atrás, ela falava sozinha, na verdade. Eu percebi que ela não estava falando comigo em momento algum, e aquilo me incomodou muito. Eu estava sendo usado como um meio apenas. Que tipo de conversa é essa? Eu estava sendo utilizado como um meio apenas para que ela pensasse em voz alta e ainda me culpasse ou buscasse discutir comigo porque eu não pensava de maneira igual, mas em nenhum momento eu tive a oportunidade nem de expressar a minha forma de pensar, de entender, de perceber as coisas. E a mente teimosa faz isso, ela não ouve, ela monologa, ela conversa consigo mesma, e lá pelas tantas eu disse para a pessoa, eu falei, você não está conversando comigo, você está conversando consigo mesmo. Você nem sabe como eu penso, porque você não está me ouvindo. E é isso que acontece. É triste. A teimosia é um dos grandes males
da nossa humanidade, a postura teimosa diante da vida, porque viver é mudar. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias e compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.